Não faz muito tempo, abrimos uma matéria de capa com a pergunta: você embarcaria numa viagem sem volta para Marte? Você lembra, né? Agora já se sabe que 100 mil pessoas se inscreveram para essa aventura, mesmo sabendo que Marte é gelado, árido e que as condições de vida, ou melhor, de sobrevivência lá, são extremamente difíceis. A revelação de que há tanta gente interessada em mudar para o planeta vermelho coincide com o balanço de um ano de permanência do robô da NASA, que pousou lá em agosto de 2012. E também com a divulgação dos detalhes de como seria a missão tripulada ao planeta. Uma viagem de 9 meses repleta de perigos, como as radiações e as tempestades solares. A matéria de capa está começando, fique com a gente. A viagem mais curta até Marte dura pelo menos 9 meses para alcançar o planeta em seu ponto de maior aproximação com a Terra. A viagem vai exigir um foguete com 3 estágios para colocar a nave-mãe na rota de Marte. O percurso a ser coberto será de 56 milhões de quilômetros, a menor distância entre os dois planetas, o que ocorre a cada 2 anos. Para os cientistas, o mais importante é que os desafios a serem enfrentados são de engenharia, ou seja, a missão não depende de novas descobertas, nem mesmo para criar um sistema de gravidade artificial semelhante à Terra. Isso é essencial para evitar a perda muscular e óssea, que poderia ser provocada pela ausência de gravidade. Esta perda poderia ser tão grave ao longo de 9 meses de viagem que impediria os astronautas de caminhar sobre o solo de Marte. Durante a jornada, a equipe terá de se submeter a frequentes testes de saúde para enfrentar não apenas a longa distância, mas também as condições no planeta, onde a gravidade é de apenas 40% da existente na Terra. Escapar das perigosas tempestades solares e dos possíveis danos psicológicos resultantes do confinamento no espaço pequeno por muito tempo. Não faltarão desafios aos primeiros viajantes a Marte. As radiações em alto grau, que podem provocar câncer, constituem o maior perigo. Só numa viagem como essa, de ida e volta, um astronauta fica exposto a 2/3 da radiação que pode receber durante toda a vida. Outra ameaça é o confinamento num espaço reduzido, por longo tempo, o que pode afetar a saúde mental dos tripulantes e até provocar conflitos entre eles. A falta de luz do dia interrompe os padrões de sono, provocando perda de concentração. Enquanto que para a Lua leva alguns dias e para Marte leva alguns meses. E isso já introduz várias complicações práticas, certo? A primeira delas é que os astronautas precisariam levar uma quantidade de água e comida suficiente para todo esse período, além de energia elétrica. E tem os problemas de saúde, que aparentemente ficar na ausência de gravidade durante períodos tão prolongados é nocivo para os músculos, para os ossos, até para a visão. E tem também outro problema de saúde, que é a dose de radiação que se recebe no espaço. Aqui na Terra, a gente está protegido desses raios cósmicos pela atmosfera e pelo campo magnético, mas não no espaço. E durante tanto tempo isso pode ser prejudicial para a saúde dos astronautas. Quando a nave se aproximar da órbita de Marte, a equipe vai deixar a unidade principal e se transferir para um módulo de aterrissagem, da mesma forma como foi feito para o pouso na Lua. A última etapa da viagem também será semelhante ao pouso do robô Curiosity, que desceu em Marte em agosto de 2012. A diferença é que o módulo tripulado vai precisar de um número de paraquedas maior do que os utilizados na aterrissagem do robô, a fim de reduzir o impacto com o solo. Então a visita vai realmente começar, a primeira de um ser humano em outro planeta. Após a viagem de 9 meses e 56 milhões de quilômetros, a margem de erro estimada no pouso é de apenas 1,5 km. Mas os cientistas sabem exatamente onde deve ser instalada a equipe. Trata-se de um ponto situado na região equatorial do planeta, onde as condições, em se tratando de Marte, são amenas.
As temperaturas giram em torno dos 30 graus negativos, semelhantes às encontradas na Antártica durante o outono. Mas em outros pontos pode chegar a 80 graus abaixo de zero. Durante a permanência, os astronautas farão inúmeras pesquisas geológicas e análises sobre as possibilidades de vida no planeta e até de cultivo de alimentos, a fim de criar condições para a chegada de novos colonos. Para se ter uma ideia de como seria a vida em Marte, um grupo de cientistas instalou-se no Domo C, na Antártica, um dos lugares mais frios da Terra. É o terceiro ponto mais elevado na Antártica, com cerca de 3.200 metros acima do nível do mar. A temperatura média lá é de 50 graus abaixo de zero, e no inverno chega a bater a casa dos 80 graus negativos. A menor temperatura já registrada até hoje na Terra, de 89,2 graus negativos, foi documentada em 1983 na base russa de Vostok, a algumas centenas de quilômetros dali. É uma condição semelhante à de Marte, com a diferença de que na Antártica a superfície é coberta de gelo e no planeta vermelho predomina o solo árido, onde são frequentes as tempestades de poeira. Apesar dessa diferença, é lá que um grupo de cientistas a serviço da ESA, a Agência Espacial Europeia, do Instituto Italiano para a Antártica e do Instituto Polar da França, desenvolve pesquisas sobre isolamento humano. O objetivo? Verificar os efeitos físicos e psicológicos de uma vida longe de tudo e de todos. O Domo C é um lugar tão remoto que só é possível chegar lá durante 3 meses do ano, no verão, de novembro a janeiro. Nos 9 meses seguintes, o local fica totalmente isolado. Depois que os últimos raios do sol desaparecem, entre o final de fevereiro e o início de março, a região entra numa noite escura que vai até novembro. Neste período, olhando para fora dos contêineres da estação, é impossível saber se é dia ou noite. A base de apoio da estação Concórdia fica no litoral, em Dumont-d'Urville, a 1.100 quilômetros de distância. Além da experiência relacionada com Marte, os 13 cientistas que estão lá neste momento, 12 homens e uma mulher, também realizam outras pesquisas. Eles estudam biologia, meteorologia, campos magnéticos e mudanças ambientais, entre outros. A única mulher do grupo é a glaciologista francesa Alban Barberot. A saúde das 12 pessoas que permanecem na Estação Concórdia é monitorada pelo médico inglês Alexander Kumar. O grupo ocupa 2 cilindros de 3 andares, como se fossem apartamentos, e se alimenta de comida enlatada ou desidratada. Se alguém adoecer gravemente, não existe a menor possibilidade de transporte aéreo ou terrestre enquanto o inverno não terminar. O retorno à Terra será a parte mais complicada e até hoje a operação necessária é apenas uma teoria, nunca comprovada na prática. Para se ter uma ideia, o combustível para a decolagem terá de ser produzido por um robô. A princípio, os cientistas pensaram em mandar uma nave extra, transportando o combustível necessário para a viagem de volta. Mas isso teria um custo bastante elevado. Por enquanto, prevalece a tese de utilizar um robô para recolher o gelo existente sob a superfície, separar o hidrogênio do oxigênio e produzir metano, que poderia servir para ejetar o módulo do solo para a órbita de Marte. Lá seria feita a acoplagem com a nave-mãe para iniciar a longa viagem de volta, que ainda teria uma última escala na Estação Espacial Internacional. De lá, os astronautas embarcariam em outra nave para então cumprir a etapa final de retorno à Terra. Ir para Marte já é uma tarefa suficientemente complicada. Agora, se além disso for necessário voltar de Marte para a Terra, a missão fica ainda mais difícil, fica bem mais difícil. O que ocorre é o seguinte: Marte é um planeta menor do que a Terra. Ele tem menos massa e, portanto, a gravidade em Marte é menor. A gravidade na superfície de Marte é aproximadamente 40% da gravidade aqui na Terra. O que, é menor, mas ainda assim é bastante difícil lançar um foguete da superfície de Marte, certo? Então, para lançar um foguete da superfície de qualquer planeta, é preciso escapar da atração gravitacional do planeta. Isso requer muita energia, e, portanto, muito combustível. Então, a dificuldade de fazer uma missão de ida e volta para Marte é a seguinte: em princípio, você precisaria partir da Terra com um foguete com combustível suficiente para escapar da atração gravitacional da Terra. Ok, até aí tudo bem. Só que, além disso, você precisa já levar o combustível da volta, ou seja, o combustível que vai ser usado mais tarde para decolar da superfície de Marte.
E esse combustível, ele faz com que o foguete fique muito mais pesado. E ficando mais pesado, aí é que ele precisa de ainda mais combustível para decolar da Terra. Então as coisas ficam bem maiores e bem mais caras. Essa é a grande dificuldade. No próximo bloco, milhares de pessoas se candidatam para ir a Marte, mesmo sabendo que a viagem não tem volta. E mais, veja quais são as missões que a NASA está planejando antes de enviar astronautas ao planeta vermelho. A gente volta já. Mais de 100 mil pessoas já se inscreveram para a viagem sem volta a Marte, como parte do projeto de colonização do planeta intitulado Mars One. O projeto prevê a instalação de uma colônia em Marte no ano de 2023. Em seguida, a cada 2 anos, novos grupos e equipamentos serão enviados ao planeta. O professor Gerald Hoft, prêmio Nobel de Física, é um dos responsáveis pela iniciativa, que considera um passo extraordinário para a humanidade. Hoft lembra que, a princípio, não acreditava muito na ideia, mas hoje não tem dúvidas de que será um sucesso absoluto. Os primeiros colonizadores ficarão instalados em módulos projetados para suportar o frio de Marte, que pode chegar a 80 graus negativos. Bas Lansdorp, um dos fundadores do projeto, explica que o financiamento virá do maior evento de mídia já realizado em todos os tempos, que terá vários patrocinadores. O mundo inteiro poderá acompanhar todas as etapas de preparação. Empresas do mundo inteiro já se declararam prontas para fornecer os equipamentos necessários. O professor Hoft lembra que se trata de uma iniciativa totalmente privada, sem exploração política e sem utilização de dinheiro de contribuintes. O plano prevê o envio, em 2016, de um satélite de comunicações ao planeta. Em 2018, será despachado um Jeep robô, com a missão de procurar o melhor lugar para a instalação da colônia. Em 2020, seguirão os módulos de habitação e outros equipamentos necessários, enquanto os robôs vão preparar o ambiente para a chegada dos astronautas. O primeiro grupo partirá em setembro de 2022, a bordo de um foguete que levará o módulo de aterrissagem. Finalmente, em abril de 2023, a tripulação chegará a Marte, o próximo passo gigante para a humanidade, segundo Lansdorp, e a maior aventura já planejada pelo homem desde a viagem à Lua. Sem sombra de dúvida, é um desafio tecnológico formidável. E, bom, na década de 60, ir para a Lua também era um desafio incrível e, no entanto, deu certo. Agora, ir para Marte, eu não sei há quantas décadas a gente está de conseguir fazer isso, mas o dia que isso conseguir ser feito, ou seja, o dia que se conseguir colocar um ser humano na superfície de Marte, isso terá sido, de longe, a aventura mais épica da história. É concebível que seja uma iniciativa bem intencionada, pelo menos, mas mesmo se for, não está claro se é algo que tem chances realistas de ter êxito na prática. Seria ótimo se desse certo, mas aparenta ser pouco provável, especialmente num prazo tão curto de 10 anos. A constatação de que Marte, em épocas remotas, já teve água é uma das principais descobertas feitas pelo robô da NASA depois de 1 ano de pesquisas. Pedras e rochas que um dia já foram esculpidas pela água. Formações de terreno semelhantes às encontradas nos fundos de rios, aqui na Terra. Estas são algumas das dezenas de milhares de imagens enviadas à Terra pelo robô Curiosity ao longo do primeiro ano de pesquisas. Ao resultado do trabalho, somam-se milhares de análises feitas pelo mini-laboratório acoplado ao veículo. Após a coleta de material feita com a ajuda de raios laser que perfuram as rochas, o equipamento avalia a composição e envia um pequeno resumo ao centro de comando da NASA. Há muito tempo, os cientistas acreditavam que o desenho do solo de Marte, em diversas áreas, era o resultado da erosão provocada pela água. Agora que não há mais dúvidas sobre esse ponto, os pesquisadores querem saber que formas de vida podem ter existido naquele ambiente e por que a água desapareceu. Ainda não foi possível determinar a data aproximada em que Marte teve água, mas as estimativas giram em torno de 3 bilhões de anos atrás. Os sensores remotos do Jeep robô detectaram nas pedras vestígios de feldspato, mineral comum na Terra
e que se desgasta quando submetido à corrente aquática. Isso confirma as observações feitas a partir de fotos de satélites, que já indicavam a presença, em outros tempos, de uma rede de córregos e rios em diversos pontos do planeta. Essa é a mais recente missão que foi enviada para Marte. Mas desde a década de 60 já teve algumas dezenas de sondas robóticas desse tipo que foram enviadas para Marte, e algumas delas ficavam em órbita ao redor do planeta, fazendo imagens da superfície, e outras, como essa, efetivamente pousaram na superfície. Agora, o objetivo dessas sondas robóticas sempre foi um objetivo mais de pesquisa científica, quer dizer, elas servem para a gente aprender coisas sobre Marte. Então, essas sondas robóticas, elas estudam o relevo, analisam a atmosfera, coletam amostras do solo para estudar a composição química do solo, buscam vida, nunca foi encontrada, buscam água, coisas desse tipo. Então, o propósito, pelo menos o propósito principal dessas missões, nunca foi necessariamente de desenvolver tecnologias para uma futura eventual missão tripulada. Então, ok, aprende-se coisas sobre a tecnologia, sobre os problemas de engenharia extremamente complicados para enviar essas sondas, para mantê-las funcionando, mas o foco principal nunca foi muito de pensar em termos de uma missão tripulada. Antes de enviar astronautas a Marte, a NASA ainda precisa fazer outros testes, principalmente para sanar a grande dúvida: a volta à Terra é possível? A próxima missão da NASA para Marte será iniciada em dezembro, com a entrada de um satélite em órbita do planeta, prevista para setembro de 2014. O objetivo é estudar as mudanças climáticas e tentar descobrir como o Sol transformou o terreno, que já foi úmido, num deserto árido e sem vida. Em 2016, haverá outra missão, a ExoMars Orbiter, outro satélite que terá como missão principal melhorar as comunicações com a Terra. 2 anos depois, em 2018, será despachado um robô maior do que o Curiosity, desenhado para pesquisas na área de astrobiologia. Para 2020, está previsto o envio de um novo robô, que deverá ajudar os cientistas a responder a uma série de perguntas. A principal tarefa, como explica o cientista Jack Mustard, da Universidade de Brown, é recolher amostras de rochas e de outros materiais que poderiam servir de combustível para garantir a viagem de volta. Outro projeto da NASA que beira a ficção científica é a captura de um asteroide para descobrir se ele poderia ser utilizado como carona para viagens a outros planetas, incluindo Marte. O asteroide escolhido deverá ter cerca de 10 metros de diâmetro e pesar até 500 toneladas. De acordo com o plano, uma nave-robô Orion seria despachada para inicialmente capturar a rocha. Em seguida, ela seria colocada em órbita da Lua e submetida a diversos estudos. Primeiro, os cientistas querem descobrir se um asteroide pode ser utilizado como trampolim para viagens mais longas, até mesmo com destino a Marte. Outro estudo deve determinar se é possível utilizar os minerais da rocha como combustível para alimentar naves em voos de longa distância. E por último, se nada disso for possível, restará a exploração econômica dos minerais valiosos que os asteroides contêm. Em instantes, um espetáculo da ciência, os 7 minutos finais para o pouso. E ainda, tem gente pensando em ir até Marte só para dar uma volta ao redor do planeta e retornar à Terra. A gente volta já. Nesse vídeo que você vai ver agora, os cientistas da NASA explicam em detalhes como foram os 7 minutos finais do pouso em Marte. Esse é um dos maiores feitos da ciência. When people look at it, it looks crazy. That's a very natural thing. Sometimes when we look at it, it looks crazy. It is the result of reasoned engineering, thought, but it still looks crazy. From the top of the atmosphere down to the surface, it takes us 7 minutes. It takes 14 minutes or so
for the signal from the spacecraft to make it to Earth. That's how far Mars is away from us. So when we first get word that we've touched the top of the atmosphere, the vehicle has been alive or dead on the surface for at least 7 minutes. Entry, descent, and landing, also known as EDL, is referred to as the 7 minutes of terror, because we've got literally 7 minutes to get from the top of the atmosphere to the surface of Mars, going from 13,000 miles an hour to 0 in perfect sequence, perfect choreography, perfect timing, and the computer has to do it all by itself with no help from the ground. If any one thing doesn't work just right, it's game over. We slam into the atmosphere and develop so much aerodynamic drag. Our heat shield, it heats up and it glows like the surface of the sun. 1,600 degrees. During entry, the vehicle is not only slowing down violently through the atmosphere, but also we are guiding it like an airplane to be able to land in a very narrow, constrained space. This is one of the biggest challenges that we're facing, and one that we had never attempted on Mars. Mars is actually really hard to slow down because it has just enough atmosphere that you have to deal with it. Otherwise, it will destroy your spacecraft. On the other hand, it doesn't have enough atmosphere to finish the job. We're still going about 1,000 miles an hour. So at that point, we use a parachute. The parachute is the largest and strongest supersonic parachute that we've ever built to date. It has to be able to withstand 65,000 pounds of force, even though the parachute itself only weighs about 100 pounds. This big, huge parachute that we've got, it'll only slow us down to about 200 miles an hour. And that's not slow enough to land. So we have no choice, but we've got to cut it off and then come down in rockets. Once we turn those rocket motors on, if we don't do something, we're just going to smack right back into the parachute. So the first thing we do is make this really radical divert maneuver. We fly off to the side. Diverting away from the parachute, killing our horizontal velocity and our vertical velocity, getting the rover moving straight up and down so it can look at the surface with its radar and see where we're going to land. And we head straight down to the bottom of a crater, right beside a 6-kilometer high mountain. 20 meters above the surface, we have to lower the rover below us on a tether that's 21 feet long, and then gently deposit it on its wheels, on the surface. As the rover touches down and is now on the ground, the descent stage is in a collision course with the rover. We must cut the bridle immediately and fly the descent stage to a safe distance from the rover. São vários os projetos para levar o homem a Marte. Existe até quem planeje uma viagem como essa, tão longa, só para dar uma volta em torno do planeta e retornar à Terra. In my case, I went around the Earth 128. O empresário Denis Tito, que já foi ao espaço como turista a bordo de uma nave russa, pretende enviar um casal a Marte até 2018. A ideia é que a nave chegue a uma altura de 160 quilômetros de Marte, faça uma volta completa e inicie a viagem de volta. A empresa SpaceX, que presta serviços para a NASA, tem planos para enviar missão tripulada ao planeta dentro de 12 a 15 anos. Testes recentes com foguetes da companhia mostraram avanços importantes para tornar viável essa e outras expedições. No primeiro, o Grasshopper é lançado e pousa no solo com perfeição. Esse recurso permite que ele seja reutilizado. A ideia é que o aparelho possa ser usado para viagens espaciais que ajudariam na colonização de Marte. Mais tarde, outro teste apresentou tecnologia ainda superior. Nele, o Grasshopper consegue se locomover lateralmente, o que permitiria uma navegação muito mais precisa. No momento em que se multiplicam as iniciativas visando levar o homem a Marte, os cientistas descobrem 2 planetas situados fora do Sistema Solar, que são os mais parecidos com a Terra já encontrados até hoje.
Vamos começar com as apresentações. Este é o Kepler 62e. E este, o Kepler 62f. O primeiro é 40% maior do que a Terra e o segundo, 60% maior. Mas o que os torna potencialmente habitáveis é que eles não estão nem muito perto da sua estrela, o que os tornaria muito quentes, nem muito longe, para serem muito frios. Este fator permite a presença de água em estado líquido na superfície, condição essencial para a existência de vida. A estrela que eles orbitam fica a 1.200 anos-luz de distância. Para se ter uma ideia do que isso significa, vale lembrar primeiro que ano-luz é a medida de comprimento que indica a distância percorrida pela luz no espaço de um ano, e que apenas um ano-luz tem cerca de 9 trilhões e meio de quilômetros. Se a estrela que alimenta com calor aqueles dois planetas está a 1.200 anos-luz, isto representa uma distância muito grande. Comparando, pode-se dizer que a Terra, situada a cerca de 150 milhões de quilômetros do Sol, é quase vizinha de nossa estrela maior. Detectados pelo telescópio Kepler da NASA, os dois novos planetas se encaixam entre os chamados exoplanetas, ou planetas extrasolares, por se localizarem fora do sistema solar. Nos últimos 4 anos, o Kepler vasculhou uma faixa do céu entre as constelações de Lira e Cisne, onde foi confirmada a existência de mais 100 novos planetas. A expedição Mars One, que pretende levar pessoas para colonizar Marte, terá um custo de cerca de 14 bilhões de dólares. Se tiver sucesso, a viagem vai se constituir na maior aventura já realizada pelo homem. Faz lembrar a época em que as minúsculas caravelas enfrentaram os oceanos e acabaram descobrindo a América ou o caminho para as Índias via Atlântico Sul. Hoje parece simples, mas naquela época ainda se acreditava que o mar poderia terminar de repente, num precipício. Mas o homem sempre enfrentou desafios e foi assim que alcançou as grandes conquistas, seja na ciência ou fora dela. Milhares de pessoas sonham com missões interplanetárias. Basta ver o número de candidatos inscritos para participar da viagem sem volta a Marte. Você iria? Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos. Até lá.